Sejam bem-vindos para mais um programa com uma galera que vai contar o que os jovens mineiros estão lendo nos dias de hoje. Eles curtem os rolês, redes sociais, mas não abrem mão de uma boa leitura. A gente vai mostrar como eles estão diversificando o mercado e até fazendo os próprios livros para ter liberdade de publicação. Os escritores e produtores dessa nova geração ainda aproveitam as redes para descobrir temas e ficar bem pertinho dos leitores. É agora no Gera! Aqui no estúdio, Lavínia Rocha, estudante de História, que começou a escrever aos 11 anos. Hoje ela tem 5 livros publicados. Alguns já foram adotados em mais de 40 escolas do país. O sucesso ela divide com os fãs nas redes sociais e nas palestras que dá em escolas e eventos literários. Também com a gente, Rafael Mansur, coordenador da Bienal do Livro de Contagem. Ele começou com uma feira de livros dentro de uma escola e o evento já vai para a 3ª edição. E para me ajudar neste bate-papo, alunos de 2 escolas estaduais aqui da capital, o professor José Mesquita de Carvalho e governador Milton Campos. Em comum entre eles, o gosto pela leitura. Para começar este bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre nossos convidados? Obrigada pela presença aqui no Geração. Estou muito feliz de receber todos vocês aqui, escritora famosa. Mas a gente vai começar o programa hoje pensando numa pesquisa que o Instituto ProLivro divulgou em 2016, mas que fala muito sobre o perfil do brasileiro leitor. E aí são dados desafiadores, porque olha só, 44% da população admitiu que não lê, 30% nunca comprou um livro e a média de leitura da população é de 2,43 livros por ano. O que vocês acham desses números? Por que o nosso país ainda é um país de poucos leitores? Assim, é alarmante, mas melhoramos. A gente tem que contar a vitória, porque se você olhar a pesquisa anterior, era menor ainda. E é uma questão de... tradicionalmente, né, a gente não tem um histórico de investimento nessa área da leitura e o entendimento da leitura como um prazer, né, um momento de lazer. O que eu vejo de diferente hoje é a direção que as escolas estão tomando. As escolas estão entendendo isso. Se eu olhar com a geração dos meus pais, era um tipo de leitor. Se eu olhar a geração dos meus avós, era outro. Agora, a minha geração já está diferente. A geração que está vindo já está diferente. Então, assim, é um dado que a gente precisa ser realista, entender que não é um dado bom, mas que a gente está melhorando e tem que avançar mais rápido. Assim que eu vejo isso, mas eu sou muito otimista, assim, eu acho que a gente pode chegar lá. E você, Rafa? Eu acho que essa questão ela pode ser vista assim, por duas óticas. A gente tem uma questão de políticas públicas para a leitura que existe essa discussão no Brasil, mas é uma discussão também recente e que ela precisa de ampliar, então a gente precisa que existam representantes públicos que vão ter uma visão direcionada à leitura e à literatura, assim, inclusive também para o próprio mercado editorial, né? Eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira ainda de dialogar com o mercado editorial para que os livros fiquem mais acessíveis. Então vamos ver o que está chegando nessa galera aqui. Então, gente, eu queria que vocês me contassem a experiência de vocês. Leem, gostam, não gostam? Leem desde quando? O que estão lendo ultimamente? Vai lá, Rúbia. Então, antes eu lia muito, mas atualmente, como eu estou no 3º ano do ensino médio, eu não leio tantos livros relacionados a romance. Você tá focada no Enem, né? Isso, eu leio mais livros didáticos mesmo. E você? Eu escrevo desde os meus 11 anos. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler, a escrever desde pequena. Minha mãe me colocava para ler para ela e tudo mais. Eu acabei que eu desenvolvi um amor muito grande pela leitura. E eu admito que eu mais leio do que estudo pro Enem. Eu gosto muito e atualmente eu tô lendo romance e muito suspense. E você, Welbert?
Eu gosto bastante de ler, né? Ultimamente eu não tô tendo muito tempo, mas sempre quando eu tenho um tempinho na minha rotina eu pego algum livro para ler. Gosto de ler bastante a Bíblia. Gosto mais também de livros de literatura, gosto de romance e de ação também, né? Histórias em quadrinhos eu gosto bastante também. Até hoje lembro da infância, Chico Bento, Turma da Mônica. Adoro Maurício de Souza, gente. E você, Maria Eduarda? Eu sempre estudei em escola particular, no ensino fundamental. E em escola particular, a leitura é muito mais cobrada do que em escola pública. Então, assim, essa questão de estar sempre tendo que ler me fez me interessar um pouco mais, porque tinha livro que eu achava que era horrível, mas na verdade eu começava a ler e gostava. E hoje em dia eu não tenho tanto tempo, porque eu tenho um filhotinho, eu tenho um bebê de 1 ano e 6 meses, que me gasta bastante tempo e energia. Imagina. Mas você tá lendo pra ele? Mas eu leio pra ele e sempre que me sobra um tempinho eu procuro ler alguma coisa, porque é necessidade, né? Desenvolve tudo. Pois é, e agora eu quero saber de vocês. A relação de vocês com a leitura, como é que foi? Era em casa, desde pequeno, ou foi através da escola? Como é que foi, Lavínia? Achei engraçado ela contando, porque a minha história é muito parecida. Meus pais sempre me incentivaram a ler desde pequena. E aí minha mãe conta uma história que eu vim do interior para BH e eu fui morar na casa da minha avó. Com 2 para 3 anos, só que eu era uma criança muito bagunceira, muito elétrica. E aí minha mãe não queria que eu fizesse bagunça na casa da minha avó, ela me enchia de livros, porque eu era tão elétrica que nem a televisão me parava, assim, não dava, tinha que ser algo mais concentrado. Mas o livro te parava? O livro me parava, total. Minha mãe usava o livro para me deixar quieta. E aí eu falo que eu fui manipulada por ela, minha mãe me manipulou, e aí eu me tornei uma grande leitora. É, uma manipulação pro bem, né? E daí eu fui para uma escola, que eu tive a sorte de cair numa escola com uma biblioteca bacana, assim, não é grande, mas assim, uma biblioteca bacana, bibliotecária muito incentivadora. Então, assim, eu tive aquele tripé, né, assim, escola, a família, o núcleo familiar, a grande, né, família que me dava muitos livros também. E eu mesma, né, fui me interessando, fui entrando para esse universo. Então, eu não tive por onde fugir, assim, fui muito cercada. A gente está super cercada, nós vamos falar dos livros, mas eu quero saber da relação do Rafa com a leitura. Eu fui esse leitor também, iniciado aí pelos quadrinhos da Turma da Mônica, assim, Maurício de Souza. E aí eu passei, depois de um tempo, pro Harry Potter, né, e aí era legal, porque eu fui crescendo junto com o Harry Potter e com o lançamento de livro. E muito coleção Vagalume, né? Li muito coleção Vagalume, porque e escola também sempre incentivou, a família incentivou. Porque no início eu não era essa pessoa que gostava muito de leitura e de livro, mas depois de um tempo, né? Você vai lendo ali, você vai gostando, você se entretém, e aí hoje é uma grande paixão de fato. Assim, leio bastante, leio muito e leio sempre. Toda semana eu tô lendo e apesar agora da Bienal ser essa loucura, eu tiro 10 minutos por dia para ler pelo menos um pouquinho, porque dá tempo. Isso é um bom hábito aí, ó. Você fala que é só o Enem, tira 10 minutinhos ali. Mas no próximo bloco a gente vai conhecer como a Lavínia e o Rafael fazem para atrair os jovens. E a história de uma editora que desafia o mercado tradicional apostando em temas e formatos inovadores. Você não pode perder. Particularmente no meu processo criativo, assim, a dor é uma coisa que me estimula muito a produzir, né? Então eu fiz o Queloide, poemas cicatriciais e Nébula, poemas sedimentais, que são poemas visuais e tal de dor de amor. E eu fiz recentemente também um fotolivro, que foi o primeiro fotolivro da editora, com fotografias analógicas que eu tirei no Havaí, numa viagem que eu fiz pra lá. Mas que o livro também tem um truque, né, nessas imagens que eu não conto pro leitor. O que é uma mensagem? Se você quiser, eu posso te mostrar. Geração de volta e agora a gente vai conhecer uma jovem corajosa que decidiu criar a própria editora para incrementar o gosto pela leitura e ter mais liberdade de produção. Roda aí, diretor, nosso login. Dediquei a pesquisa, produção e investigação dos livros de artista, que são uma categoria artística assim, de livros que de alguma maneira violam os livros tradicionais, seja pelo tipo de impressão, acabamento, conteúdo, sentido da leitura. E apesar dos livros serem feitos para serem lidos, em geral esse tipo de produção, quando é exposta em galerias, museus, etc.,
estão sempre dentro de redomas, a gente não pode tocar e tal. Então foi meio que essa minha pesquisa, né? Encontrar soluções, pesquisar dispositivos de exposição desse tipo de trabalho. Em 2012 eu comecei a editora, a Polvilho Edições, que foi uma maneira assim que eu encontrei de materializar o meu trabalho numa escala um pouco maior, porque antes eu produzia esses livros únicos. Eu acho que é uma característica assim das publicações, né, das produções independentes, é o limite muito tênue entre o artista e o editor, assim, né? A maioria dessas editoras foram criadas por artistas que se autopublicam ou também publicam o trabalho de outros autores, de outros amigos e tal. Mas por serem concebidas por artistas, assim, a gente tem de fato uma preocupação muito grande com o esmero gráfico, com o formato, com o tipo de papel, tipo de acabamento. Acho que essas produções independentes se diferenciam mesmo das publicações de grandes editoras, que estão sempre lá nos mesmos formatos, com os mesmos papéis e tal. Então a gente tem esse apelo estético, assim, forte, né, que encanta mesmo o leitor. Muito legal, né, a história dela. E assim como ela, né, Lavínia, você também, o seu primeiro livro foi você e a família, né? Conta pra gente, você começou a escrever aos 11 anos. Isso, esse livro eu escrevi quando eu tinha 11, mas eu morria de vergonha. Eu não sou tímida, mas eu morria de vergonha de mostrar, né? Uma amiga me obrigou a mostrar pra minha mãe, e aí ela falou, vamos ver como é que você faz pra virar escritora. E eu tenho uma coisa que eu não sonhava em ser escritora, porque eu não achava que era possível. A gente tem uma ideia muito distante de escritor, né, gente? A gente tem essa ideia de que escritor parece que vive em outro planeta. E eu tinha essa ideia, aquela coisa de escritor velho, que já morreu, né? Assim, não é? Um senhorzinho. A maioria faz sucesso depois que morre, né? E aí, o que eu achava? Que pra ser famoso você precisava morrer. Realmente. E eu realmente não queria isso, não tava afim. Falei, não, obrigada. Mas a minha mãe falou, não, vamos ver. Aí a minha palestra hoje é Não Existe Idade para Começar a Sonhar, como me tornei escritora aos 13 anos, que eu conto todo esse processo. Mas aí ela foi atrás disso e eles resolveram apoiar a publicação. Ele não tinha essa capa, ele tinha uma outra capinha, ele era uma edição bem mais simples, não tinha ilustração dentro e tal. E foi mais baratinho porque ele é caro publicar um livro independente. Mas foi mais barato porque ele é bem fininho. Então, o primeiro foi possível, os outros já não... Pois é, e aí do primeiro, como é que chegou nesse tanto? Aí eu continuei escrevendo, fui engrossando, só que eu cheguei nesse livro aqui, o De Olhos Fechados, que ia ficar muito caro. Meus pais não tinham como pagar, a gente estava numa condição super apertada. E aí eu comecei a buscar editora, e comecei a mandar e-mail, comecei a correr atrás. Aí... E você recebia muito não? Eu recebia muito nada, né? Um tanto de nada. As pessoas nem respondem, né? Qual que foi a sua motivação para poder continuar? Pois gosto mesmo? Nesse momento eu falei assim, ai, tô achando que eu vou ter que desistir, porque ninguém me responde. Quando responde é de coisa bem vaga. Aí a motivação... mas eu nunca parei de escrever. Isso é legal, porque eu separei as duas coisas, a publicação da escrita. A escrita era o que eu gostava de fazer, então não ia parar. Mas aí eu descobri que o dono de uma editora estaria no evento em BH, fui atrás dele, que eu falo que é importante para um escritor ser cara de pau, sabe, gente? Vocês que já estão querendo aí. Depois a gente vai falar da Bienal. Então vamos continuar. E aí eu fui atrás dele, aí que deu certo, que eu consegui publicar. Não, menina, então você foi, além de cara de pau, você foi convincente. Eu falei, não, eu quero publicar, eu tenho esse livro aqui, deixei o meu outro com ele, aí ele me deu um cartãozinho, achei mó chique ganhar um cartãozinho, nova, e aí mandei o livro. Pois é, Rafa, e são nesses espaços, né? Ela conseguiu essa aproximação com a editora numa feira. Você conta pra gente como que de uma feira, de uma escola, você criou uma Bienal e esse sucesso? Então, na verdade, eu gestor de projetos de uma instituição, né, em Contagem, um sítio escola, e aí a gente sentiu falta de ter essa cultura na cidade para os nossos alunos e para a comunidade em geral. Criamos uma feirinha em 2014, foi legal. O pessoal gostou e falou assim, faz uma Bienal. Aí a gente topou a loucura, assim, e aí, inicialmente, a gente só pegou o nome, Bienal do Livro, que a gente sabe que é um nome, assim, que chama atenção. Fizemos dentro da instituição, foi legal, teve público, né? Nesse ano, aí no primeiro ano, a gente levou o Gregório do Vivier para levar um público. Né? E foi bem legal, assim, e as pessoas gostaram, e a gente viu que Contagem estava sedenta, assim, por esse tipo de coisa. E aí a gente fez a segunda,
já com mais apoio, porque a gente teve apoio melhor do poder público, a gente teve apoio de outras empresas, fizemos uma estrutura maior, né? A gente fez dentro do Museu Trabalhador, em Contagem. Então, a primeira foi no espaço de 3 mil metros quadrados, a segunda foi no espaço de 14 mil metros quadrados. E para essa terceira edição? E aí, a terceira edição é esse negócio todo que virou. Mas conta um Vamos pouquinho lá. pra gente. A terceira edição, quando eu entendi, né, o tamanho e a potência da Bienal, eu comecei a me dedicar exclusivamente para esse tipo de trabalho, né? E comecei a escrever o projeto da Bienal no ano passado, da terceira edição, em junho do ano passado, né? Virginianos, detalhe por detalhe, a gente tem um projeto de 404 páginas, assim, com um procedimento de tudo lá dentro, e escrever os projetos dentro da Bienal. Então a gente tomou várias decisões que são importantes, que é isso, assim, a gente não quer fazer uma feira de livros onde você vai, compra um livro e eventualmente consegue conversar com o autor. Na verdade, a Bienal de Contagem é um projeto de mundo que a gente acredita. Então a gente tem, primeiro ponto, assim, a gente foi na questão da representatividade. Então a gente tem 80% dos autores, escritores, artistas em geral da Bienal negros. Isso é fruto também de uma pesquisa, não é uma decisão só assim aleatória. A gente fez uma pesquisa que a gente vai apresentar na Bienal sobre representatividade negra em eventos literários no Brasil e que ela normalmente é menos de 11%. E aí a gente tomou essa decisão. Além disso, a gente tem, enfim, diversos projetos. A nossa homenageada, que é a Conceição Evaristo, que vai estar presente. Né? A gente tem... E vai ter uma parte dedicada a crianças, né? Até para essa formação, né, Rafa? A Bienal, a gente fala que a Bienal de Contagem é de todo mundo e para todo mundo. Então, o que a gente teve cuidado? De ter certeza que todo mundo que estivesse no evento consegue ter acesso ao livro ou à leitura e à literatura de alguma maneira. Então, a gente tem programação para 0 anos, assim, literalmente. A gente tem contação de histórias, uma oficina de literatura para nenéns, assim. Aí, ó, você já pode levar seu filho, Maria Eduarda. Olha que delícia. E para os adolescentes também, a gente tem a gente também tem uma parte de PCD, então a gente tem livros em braille, a gente vai ter leitores para as pessoas que ainda não estão alfabetizadas, vão estar disponíveis no evento para ler para essas pessoas. Então, a Bienal, de fato, a gente criou um espaço que é leitura para todo mundo. Deu vontade de ir? Deu. Vocês já Muito foram interessante. Alguma vez em alguma Bienal, em alguma feira? Não, Eu na nunca tive feira oportunidade de ir. Em Feira você já foi? Porque minha mãe já me levou algumas vezes. Mas eu tava com muita vontade, eu tive muita vontade de ir na Bienal esse ano, que ia acontecer não fora do estado, só que não teve como. Só que agora eu acho que essa vai, porque tá pertinho já tem o de convite casa, do Rafa mas aqui. Agora vai. E vocês? Dá um pulinho? Também nunca fui, mas achei interessante. Eu acho que é falta de oportunidade mesmo, para a maioria das pessoas. É, também, Sim. falta de oportunidade, nunca fui nenhuma. De não ter conhecimento, de onde tem, esse tipo de coisa. Então, agora vocês já sabem, novembro, Bienal de Contagem. Bom, Facebook, Instagram, canal no YouTube, as outras formas dos escritores estarem em contato com o público. Qual o papel das redes sociais nessa história e como a criatividade das editoras tem atraído a leitura dos jovens? A gente volta rapidinho. Geração de Volta, falando sobre o interesse do jovem por uma boa leitura. Será que um livro pode render subprodutos? E será que isso atrai esse público mais jovem? Olha o que conta a Ana Rocha em mais um trechinho da entrevista feita pelo nosso colega Heitor Peixoto. A primeira experiência, assim, editando um outro autor foi o livro A Mariposa, que é um livro da Maria Cecília Nachtergaele, que é a mãe do ator, Matheus Nachtergaele. O Matheus recebeu do pai dele, quando ele tinha uns 16 anos, algumas poesias que a mãe escrevia, datilografadas, assim, em folhas soltas. Então eu já tive essa ideia também de montar o livro dentro de uma caixinha com as lâminas soltas. Depois dele eu também fiz o Arimi, em parceria com uma amiga, que são diálogos dela com a filhinha pequena. E esse projeto eu também simulei como se a criança tivesse escrito o livro. Então eu pedi para ela escrever um alfabeto com todas as letrinhas, os acentos e pontuações. Então quando é a fala dela no livro, é a letrinha dela que aparece. Tem um livro bem especial da editora que é o Jardim do Seu Neca. Eu via o esmero diário desse senhor com as plantas, assim. Todo dia ele estava mexendo nesse jardim. E aí, vendo o esmero desse senhor, eu tive vontade. E a ideia de fazer um livrinho mesmo, que compilasse essas plantas e essa experiência que ele tinha no jardim, né? Disse isso a ele me falou, quem que vai querer ler esse livro, menina, e tal. E é um livro bem especial, assim, ele já está na 3ª edição. É um livro que, enfim, também vende super bem. Toda a impressão feita à mão, em serigrafia.
A costura também é artesanal. Tem 1 ano mais ou menos que essa reocupação aqui no mercado começou. E aqui no mercado acontece muito isso, né? Que a pessoa não necessariamente vem pra minha loja, né? Ela vem na loja de alguma outra pessoa. Então a gente se fortalece muito nesse sentido. Todo mundo se ajuda muito mesmo, assim. É um clima muito gostoso de chegar aqui todo dia pra trabalhar. Muito legal, né? Quando vocês vão comprar um livro, o que vocês olham? Se é o título, é a capa, é a ilustração? Você viu que a gente abriu ali, tinha um brilhantinho com um coraçãozinho. O que chama a atenção de vocês? Eu olho o título. É? Eu já tenho uma lista completa de livros na minha cabeça, porque eu vou com o intuito de comprar um, só que eu acabo comprando outro. E eu acho que me chama mais atenção é a sinopse mesmo, porque eu vou interessada no conteúdo. Entendi. Vocês? Eu chamo bastante atenção, é o resumo na contracapa, né? Eu leio sempre, antes de comprar o livro. E você, Maria A Eduarda? sinopse e o título é o que mais chama atenção. Tem também o autor, né, que também pega, né? Pois tem aquela Rafa, influenciada. Na hora que você vai selecionar, por exemplo, né, essas pessoas que vão participar, esses escritores, o que você percebe, assim? As editoras estão preocupadas em trazer novos formatos, cores, ou isso não faz tanto sentido quando a gente está falando de público jovem? Faz sim. Bom, a nossa seleção, ela leva em conta mais a questão do conteúdo, mas a gente encontra muito isso, sim, nas editoras, quando a gente recebe material. Tem uma coisa interessante que, por exemplo, a gente criou um time de curadores infantis. Então, pegamos crianças de 2 a 11 anos para ajudar a gente a escolher os autores da programação infantil, né? E eles observam, eles não vão muito sempre pela questão, assim, do autor, eles querem muitas questões técnicas. A gente tem o Brian, que é da curadoria, o Brian tem uns 6 anos, ele tem 6 ou 5 anos. Ele tem uma fala que é muito legal, que ele fala assim... eu não gosto de livros com minúsculas, porque eu não estou alfabético. Precisa de estar todo de maiúsculas. Então, na hora de escrever alguns livros, ele gosta de livro com caixa alta. Então, na hora de escolher alguns livros dos autores infantis, a gente teve que levar em conta primeiro uma seleção assim, gente, a gente precisa de livros que esteja todo em caixa alta para atender o Brian e as crianças, assim como o Brian. Então, esse tipo de visão também é interessante, né, da própria técnica da literatura. Agora a gente vai entrar numa outra discussão que é redes sociais, porque a Lavínia tem Insta, tem Face, tem canal no YouTube, está em todos os lugares digitais e isso assim traz essa aproximação com o leitor, que às vezes uma feira permite e tal, aqui a gente está conseguindo, né, ouvir os meninos, mas como que é essa inclusão e essa participação no mundo digital? Nossa, isso muda tudo, assim, eu acho que mudou a forma do mercado editorial agir e se entender, assim, as editoras estão indo para as redes sociais para se aproximarem, porque hoje em dia a editora não está mais distante, né, a editora se comunica com o seu público, às vezes conversa com o leitor, eu sou fã da editora tal, e compra qualquer livro que sair daquela editora. E a mesma coisa acontece com os escritores, querem saber como a gente vive, porque é isso que a gente falou no início, o escritor tem uma distância, uma ideia de distância tão grande, que quando você tem a oportunidade de estar perto de um, mesmo que seja pelas redes sociais, parece que é uma coisa de outro mundo. Tem, às vezes, Desmistifica, né? Exatamente. E eu conto meus problemas no dia a dia, nos stories do Instagram, e eu falo o que eu fiz hoje, o que eu fiz, né? Meus problemas, e aí, assim, os meninos, gente como a gente. Vai além do livro, né? Paga boleto, trabalha, pega ônibus. Tem uma questão, assim, por exemplo, agora na Bienal, eu entro em contato com muitos autores, inclusive eu gosto, né? E aí é muito estranho ter isso, assim, você conversar ao telefone, por exemplo, assim, né, com a própria Conceição, mas assim, conversar com o pessoal da Elza Soares, aí vamos conversar sobre a biografia da Elza Soares, vamos conversar com o Pedro Bandeira. Aí você fica assim, gente... que estranho, sabe? Essa pessoa... É muito legal. E assim, e quando eles vão lendo o livro e mandam na hora, assim, tô lendo agora essa página tal, e eu amo isso, que eu acompanho a leitura com eles. Né? Ah, que legal. E isso você sente assim, né, quando você dá palestra em escolas, mas nas redes é muito mais próximo e rápido, porque eles se abrem, né? Na escola é tímido, posso te dar um abraço e tal. Nas redes sociais, oi Lavínia, me dá uma dica, como é que faço pra escrever um livro? Então é isso que você vai dar, inclusive agora, porque o nosso programa tá quase acabando. Se essa meninada, a gente tem aqui a Emanuele, que quer ser
escritora, ela vai escrevendo por meio de um aplicativo que ela já baixou, mas e um jovem que quer ser escritor, quais dicas aí, resumidamente, que você daria para ele? A primeira, ela é muito ler de tudo, parece clichê, mas é isso, ler de tudo, não só aquilo que está na sua zona de conforto, mas expandir os horizontes para poder você escrever melhor. A segunda é não pensar que os escritores famosos nasceram sabendo. A gente tem que começar de algum lugar. E nem sempre o primeiro livro vai ser a obra clássica, né? A grande obra da sua vida. Então é ir treinando mesmo. E outra coisa, terminar um livro. Essa dica parece muito idiota, mas é isso. Termine um livro. Porque as pessoas começam, param. Não conseguem ir até o fim. Porque sempre, tá ruim. Termina o livro. Mas qual é a sua dica pra gente poder lidar, por exemplo, com o bloqueio criativo, que eu tenho muito? Tem que estar em contato com a arte. Eu acho que arte reproduz mais arte. Então, entre em contato com outros tipos de arte. Música, tem escritor que não escreve sem música. Pra mim já não dá certo. Mas vai tentando ler outro livro diferente. Sai um pouco daquilo que você está acostumada, vai pra uma outra coisa nada a ver, que aquilo pode te inspirar. E aí depois que você terminar, você volta revendo tudo que você fez e o que você pode melhorar. Mas descubra a sua forma de bloqueio e não fica pressionada. Vai, calma, vamos no seu tempo e vai o melhor jeito para poder descobrir qual que é a sua maneira de acabar com o bloqueio criativo. Você tem alguma dica, Rafa? Essa que é meio assim, né, ler de tudo mesmo. Eu acho que é o clássico, assim, acreditar na leitura, acreditar na literatura. Livros, eles são, em alguns momentos, assim, acessíveis. Você conhece alguém que tem um, então você pode pegar emprestado ali, tem a biblioteca. A gente tem as bibliotecas públicas, tanto da cidade quanto do estado, que tem um acervo legal. E é isso, assim, é ler, acreditar e é possibilidade. Assim, um livro, ele é mais do que só o entretenimento, ele é possibilidade, ele abre a nossa mente para milhares de coisas, assim, para milhares de ações. Então, a dica é ler. Pois é, pena que o nosso tempo acabou, que a gente podia ficar aqui ainda falando muito, abrindo a cabeça. Lavínia, muito obrigada, que você publique ainda muitos livros. Rafa, muito sucesso na Bienal. Deixa eu falar a data para o pessoal. Fala a data. 8, 9, 10 de novembro, lá no Centro de Contagem, um circuito literário, são 5 espaços, 20 e poucos mil metros quadrados, de 8 a mais ou menos a 2 da manhã a programação toda. Porque tem cinema e bloco de carnaval à noite. Oh, delícia! Galera, muito obrigada a vocês também. Muito sucesso no Enem, nas leituras, na escrita. E você de casa, muito obrigada. Você que acompanha os outros programas nas nossas redes sociais. No Twitter tem sempre novidades. Tem também o nosso canal no YouTube. E o programa também fica lá no site da Assembleia. Até a próxima, gente. Tchau! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate